Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Jesus, um bom dia para todos nós, que possamos iniciar a nossa manhã de domingo com Jesus em nosso coração. Meus irmãos, estamos aqui iniciando nosso evangelho diário, este momento que todos nós abrimos as portas da nossa alma para os doces ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e para os grandes ensinos de Jesus. Meus irmãos, nós também agradecemos a todos os corações que aqui se fazem presente, que reservam alguns minutinhos do seu dia para partilhar desse momento conosco. Sejam todos muito bem-vindos, é um momento de muita alegria para o nosso espírito, para que a gente possa nutrir e alimentar a nossa alma com os grandes ensinamentos. Meus irmãos, hoje o nosso tema desse domingo, ele vem nos falar um pouquinho sobre as antipatias das existências anteriores. Ou seja, meus irmãos, todos nós podemos vir a desenvolver ou a sentir mesmo certas antipatias em contato com o próximo. Ou seja, pode haver certos irmãos dentro de uma mesma família ou do meio social que fazemos parte, que às vezes sentimos uma certa repulsa, uma certa antipatia, uma desconfiança. E meus irmãos, muitas vezes essas antipatias, elas não têm causa na vida presente para terem florescido de tal forma. Ou seja, que a causa dessas antipatias não está na vida presente, está em uma existência anterior. Então, quando sentimos uma antipatia para com o irmão e essa antipatia não tem causa, não tem motivo para isso ter acontecido, ter florescido na vida presente, é porque a causa raiz dessa antipatia está em uma existência anterior. E tem um motivo para a gente ter se reencontrado nesse núcleo familiar com esse irmão. Tem um motivo para a gente ter se reencontrado na jornada da vida. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor através das palavras do querido Espírito Miramês, lá na obra Filosofia Espírita, volume 6. Meus irmãos, eu queria tanto aqui ler realmente as palavras de Miramês para nós e vamos juntos refletindo, porque Miramês ele vai explicar tão detalhadamente para a gente tanto a raiz dessas antipatias, como também como nós podemos proceder nessa vida para que essa antipatia se dissolva e assim possamos progredir e caminhar para amar cada vez mais o próximo, como Jesus nos ensinou. Então vamos aqui juntos iniciar com Miramês, o Espírito Miramês. Ele diz pra gente o seguinte: duas pessoas, ao se encontrarem, encarnadas ou desencarnadas, podem gerar antipatia entre si, de modo que o ódio avance em seus sentimentos, dando corda à guerra de pensamentos e, por vezes, até brigas que podem envolver os familiares e os amigos mais chegados a eles. Isso, às vezes, não passa de uma lembrança do passado. Quando o subconsciente entrega ao consciente aquilo que trazia guardado, motivado por intrigas que a vigilância esqueceu de rechaçar por falta de uma educação cristã. Essas lembranças, meus irmãos, induzem o afastamento um do outro, ou de grupos, afastamento de grupos. Esse distúrbio é nascido do orgulho e do egoísmo, frutos da inferioridade dos seres que desconhecem ainda o amor. Meus irmãos, logo continuamos aqui com as palavras de Miramês, mas uma reflexão para a gente pensar aqui. O que Miramês diz para a gente é algo muito comum que acontece ainda nos nossos dias, sobretudo no núcleo familiar, não é mesmo, meus irmãos? Duas pessoas
que carregam antipatias de existências anteriores, se reencontram no mesmo núcleo familiar, ou se reencontram, como Miramês diz, em um mesmo grupo, em um mesmo meio social. E se não houver educação cristã para a alma, a gente acaba dando vazão a pensamentos de ódio que são de outras existências. E com isso, olha só, nos envolvendo até em brigas. E brigas que envolvem até a outros familiares e amigos mais chegados. Porque a gente deu ouvido ao orgulho e ao egoísmo, a gente deu ouvido a um ódio, meus irmãos, digamos assim, de algo que foi nutrido numa existência anterior. Deixamos florescer, meus irmãos. Deixamos florescer esse sentimento que é lá de outra existência. E olha só que Miramês continua trazendo aqui pra gente. Devemos inquirir os nossos guardados profundos, meditarmos de vez em quando se não estão vazando para o nosso consciente essas lembranças desagradáveis. Ou seja, meus irmãos, quando nós sentimos aquela antipatia, Miramês nos convida a refletir e a meditar. Se não tem causa nenhuma na vida presente, Miramês coloca: será que não estamos dando vazão aí a lembranças desagradáveis de outras existências? E ele continua: se encontrarmos alguma, vamos dar de mãos no trabalho do esquecimento. Nos esforçarmos para dar o trabalho do esquecimento para isso. Não dar mais força para essas lembranças que são de outras existências, mas tentar, meus irmãos, desfazê-las com o perdão para a conquista de amigos. Se eles não desejarem a nossa amizade, devemos fazer a nossa parte, que é dever dos que já conhecem o Cristo. Ou seja, meus irmãos, Miramês está aqui nos concedendo a chave para a gente lidar com essa antipatia sem motivo na causa presente. Se continuarmos dando corda a certas antipatias, a certas repulsas, a certas desconfianças para com o próximo que na vida presente não tem causa nenhuma, estamos apenas nutrindo um sentimento de uma existência anterior que, meus irmãos, o objetivo nessa atual é que ele se dissipe. Mas se a gente continua dando corda para ele, alimentando e nutrindo essa antipatia, ele só vai crescendo mais ainda. E o objetivo que era se desfazer e, como Miramês diz, conquistar uma amizade, a gente não consegue, meus irmãos. Porque estamos ainda focados e enraizados nessa antipatia. E Miramês coloca pra gente, olha, devemos dar as mãos ao perdão, tentar esquecer esse sentimento de empatia, ter um olhar um pouquinho mais racional para essa situação, compreender que todos nós mudamos, todos nós nos transformamos. Então aquele por quem a gente nutre uma antipatia, que é de outra existência, pode ser um irmão que está num caminho da transformação, pode estar se renovando aí interiormente, renovando os sentimentos, se melhorando. O irmão, por quem a gente muitas vezes nutre essa antipatia de uma existência anterior, não é o mesmo daquela existência, ou seja, ele já vem mudando, já vem se transformando. E precisamos nos lembrar disso para que o perdão ele floresça em nosso coração, meus irmãos. E Miramês coloca, olha, se a gente faz a nossa parte, mas se esse irmão continuar ainda nutrindo essa antipatia para conosco, Miramês coloca para nós, olha, devemos fazer a nossa parte, que é o dever de todos aqueles que já conhecem o Cristo. Olha, meus irmãos, caminhando aqui para o final da mensagem de Miramês, ele traz algo precioso para a gente, porque ele diz que devemos desfazer todas as lembranças incompatíveis com o bem comum e alimentar as recordações de amor e de amizade, porque essas últimas são segurança da paz e sustentação do amor. Jesus
Jesus é unidade. Ele é o pastor de todo o rebanho e não deseja que esse rebanho se divida por simples egoísmo. Então a missão do Evangelho é tornar todas as criaturas unidas sobre o amor. Então, meus irmãos, ao nos encontrarmos com alguém, ou estamos no mesmo meio familiar, que a gente sente essa antipatia, essa desconfiança, trabalhemos, meus irmãos, para deixar essa lembrança de outra existência de lado. Não vamos nutrir, não vamos dar voz a essa antipatia, mas busquemos o perdão, reconciliar-se com esse irmão, façamos a nossa parte como Jesus sempre nos ensinou, pedindo que Deus nos abençoe, para que possamos ter mais paz nessa relação, mais harmonia. Nutrir antipatia para com o próximo, meus irmãos, é só nutrir mais perturbação para o nosso interior. O que aconteceu em outra existência já passou. Precisamos olhar daqui para frente, nutrir o perdão, nutrir um novo olhar para esse irmão. E novamente, como Miramês diz, se esse irmão não aceitar a nossa amizade, tenhamos a consciência tranquila que fizemos a nossa parte, conforme Jesus nos ensinou. E Miramês ele traz aqui um recado final para a gente. Ele coloca: lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão, que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade, que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Meus irmãos, encerremos hoje com essas palavras de Miramês, para tranquilizar um pouquinho mais o nosso coração e compreender que todos nós estamos aí na jornada, nessa grande escola da vida, para aprender, para nos melhorar. Meus irmãos, se nós nos reencontramos com um irmão de uma antipatia que foi nutrida em outra existência, é porque o objetivo maior é que a gente consiga dissipar essa antipatia. Deus permitiu que a gente se reencontrasse para que possamos nos perdoar. Então aproveitemos esse momento para o perdão, aproveitemos esse momento para dissipar essa antipatia, para nos tornarmos grandes amigos com Jesus no coração, meus irmãos. Bom, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje, com essas palavras em nosso coração, que a gente possa ter um novo olhar, meus irmãos, das relações que nos cercam. A gente não se encontra por acaso com certas pessoas. Tem um motivo para a gente reencontrá-las. E olha só, é reencontrá-las, ou seja, um reencontro. A gente já se encontrou com elas em outras existências. E estamos nos reencontrando. O que a gente não cumpriu de bom em outra existência, Deus deu a oportunidade da gente se reencontrar aqui para fazermos diferente. Então, se a gente já tem esse esclarecimento, sejamos nós os primeiros a darmos o passo rumo ao perdão, rumo a deixar de lado essa antipatia e a ter um pouquinho mais de paciência com o próximo. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Um bom domingo, meus irmãos, para todos nós.